Próximo vereador inscrito no grande expediente, vereador José de Abreu. Jack. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, povo que nos assiste aqui em casa, meu muito bom dia a todos. Hoje eu ocupo essa tribuna para trazer duas grandes obras do nosso município. Quero falar aqui um pouco sobre a Escola de Ensino Fundamental Governador Leonel Brizola, que o companheiro aqui, presidente Edson, deve lembrar, ela foi fundada em 2014, né? E ela está sendo construída hoje, que era para ser no Campos da Serra, está sendo construída hoje. Ontem eu fiz uma visita a essa obra e queria dizer aos companheiros vereadores aqui o quanto é importante a gente ter empresas comprometidas com o trabalho, com o município. Essa escola ela já está com 50% pronta. É para ser entregue em abril, ela está andando muito bem. Eu fui lá, uma obra fenomenal. Uma obra assim que eu convido a todos os vereadores e vereadoras a irem lá olhar. Então, queria destacar esses dois importantes investimentos, que são a construção da Escola Leonel Brizola e a construção do empreendimento habitacional lá no Reolon, o Complexo Habitacional São Genaro 1 e 2. Eu tive visitando a obra lá também, então está com mais de 30% já concluída essa obra. Puder colocar as fotos aí para nós da escola, por gentileza. E falar para vocês sobre a Escola Leonel Brizola, gente, é muito importante para mim falar sobre isso, não pelo o que representa isso, mas pelo que representa as famílias. A gente sabe o quanto cresceu, o quanto o Campos da Serra necessita de uma escola assim, e uma escola do tamanho que está sendo feita lá. E já quero aproveitar aqui para parabenizar os trabalhadores lá, inclusive dizer para vocês que quem faz todo o reboco daquela escola lá é uma mulher, a Fabiana. Quero parabenizar a Fabiana pelo excelente trabalho que tem feito lá, minha vizinha, moradora lá do meu bairro, encontrei ela lá trabalhando, uma obra que, desde que eu cheguei aqui, a gente fala em construção de escolas e a gente tem que buscar mais construção de escola. E a gente precisa, e digo aqui, está aqui a foto da escola para vocês, se vocês puderem ver. E a gente busca que aumente esse tipo de obra na nossa cidade. A região sul é uma região que precisa muito de uma escola em tempo integral. Essa escola aqui possivelmente vai ser em tempo integral, gente. Então, vai ser muito importante para aquela região, para aquele povo, que necessita tanto de uma escola em tempo integral de educação. Então, solicito aqui, já vamos protocolar junto ao governo, e já fizemos isso no passado, o pedido de uma escola para a nossa região sul, que precisa tanto de mais escolas e escola em tempo integral. Então, queria que passasse aqui a questão ali do São Genaro, por favor. Eu tive lá, olha para vocês verem aqui, ó. Eu fiz questão de visitar essas obras para falar para vocês o quanto que é importante, gente, a gente ter empresa séria. Essas duas empresas, Zé D'Ambrosio, são daqui. Essa empresa que está fazendo aqui esse empreendimento aqui, o São Genaro 1 e 2, é de Bento Gonçalves. A empresa que está construindo a escola Governador Leonel Brizola é daqui de Caxias do Sul. Tem comprometimento, então nós temos que valorizar nossas empresas local. Nós precisamos criar algo que proíba esses picareta de vir aqui dar golpe aqui, e venha dar golpe aqui no nosso município, que é isso que eles fazem. Então está aqui, ó, para os senhores entenderem o quanto é importante a gente ter empresas comprometidas. Quero aqui parabenizar as duas empresas que são aqui da nossa região,
que estão fazendo um excelente trabalho, né, para benefício da nossa comunidade. Falar que... Peço uma parte, vereador. De imediato, vereador. Obrigado, vereador Jack, e parabenizo o senhor aí também por essa matéria aí. O senhor tocou num ponto que faz muito tempo que a gente vem discutindo, mas a gente não se une para cobrar uma mudança. A gente sabe que isso é uma lei federal, a gente sabe que não se tem poder em cima dela, mas eu acho que se a gente pudesse começar um movimento para conscientizar, principalmente num ano eleitoral como esse, que nós vamos ter deputados aí que vão se eleger, se reeleger, enfim, né? Para que mude o esquema licitatório. Ou seja, que por exemplo, um município do estado do Rio Grande do Sul, a licitação só possa participar empresas do Rio Grande do Sul. Que cada estado possa contratar empresas do próprio estado. Salvo que pode ser colocado na lei o seguinte: o estado que não tem a referida empresa pode, então, sim, ter a participação de empresas de fora. Por quê? O que acontece? Hoje faz a licitação para fazer um banheiro na praça e uma empresa lá do Maranhão pode participar. O que vai acontecer? Você acha que eles vão vir de lá para cá fazer o banheiro? Não! Eles vão terciarizar para outro, o outro vai terciarizar para outro e a obra vai ficar abandonada no meio e o dinheiro se foi. Parabéns, Jack. Obrigado, vereador Fantinel. A gente sabe que não é fácil fazer essa mudança, mas a gente tem que criar alguns critérios que inibam esse pessoal de vir de lá aqui e dar golpe. Para mim é golpe. O que aconteceu comigo enquanto estava secretário da Habitação, eu senti na pele o que foi as 227 casas ali do Campos da Serra. Então, a gente precisa valorizar as pessoas daqui, não que as empresas lá não prestem, mas é aquilo que o senhor falou. A terceirização, ela acaba com tudo. Então, aproveitar que eu quis mostrar essas duas obras para dizer a todos, para dizer à população de Caxias do Sul que a gente não vive numa terra arrasada, a gente está trabalhando, são obras importantes que está sendo feita, que tem que ter mais obras assim, né? Então, muitas famílias vão ser beneficiadas na questão habitacional, a gente sabe que é pouco, foi aberta as inscrições, agora vai ser feita a seleção até março, né? E a gente sabe que passou longe de 10 mil inscritos para 496 vagas. Isso é sério. Então, a gente precisa ter mais programas habitacionais. Enquanto a gente estava ali, acredito que está sendo tocado em frente, a gente tinha um projeto que era um loteamento popular, em parceria com a UAB. Uma parte, senhor vereador. Para que a gente conseguisse fazer loteamento para vender aos trabalhadores, às pessoas que mais precisam, que hoje estão fora de qualquer tipo de programa habitacional no nosso município. Por gentileza, vereador Zé D'Ambrosio. Eu me lembro bem, eu fazia parte do executivo de 2013 a 2016, quando nós tivemos muitas vindas do governo federal entregando Campos da Serra e outros. Depois tivemos o governo da Casa Verde e Amarela, que eu não vi nenhuma casa construída verde e amarela em Caxias. Que bom que foi retomado através do PAC, que bom que nós temos projetos do governo federal. E hoje a cidade, vamos reconhecer, né? E não precisa citar só Denise Pessoa, muitos deputados, mas se hoje nós temos obras em Caxias, precisamos agradecer muito ao governo federal que tem olhado para Caxias. Por quê? Porque tem o Mauro Pereira também trabalhando lá, porque tem um governo com projetos. Daria para listar quantos projetos hoje que estão sendo executados. E esse São Genaro, eu estive lá no dia da assinatura, estou muito feliz e que bom que tivemos a sorte de escolher uma empresa boa, uma empresa que está tocando a obra. Mas parabéns também pelo seu trabalho, do Wagner Petrini, de todos que estiveram na habitação. Obrigado. Eu gostaria de pedir para a minha assessoria que voltasse a foto da escola, por gentileza. Ali, ó, isso que o vereador Zé D'Ambrosio traz, gente, é muito importante. O povo precisa entender que foi dado o lançamento dessa escola em 2014, e ela só não foi construída porque dali para frente aconteceram várias coisas, veio pandemia, veio várias coisas, e a gente sabe que o governo federal ele não conseguiu investir em habitação. A gente sabe que todo o investimento em habitação ele ficou trancado, Zé D'Ambrosio.
No Rio Grande do Sul, visitei obras que estavam paradas, que foram retomadas agora. Então, é importante a gente ter um governo que pense no povo. Eu não gosto de entrar muito nessa, que nem fala aí os jovens, aí nessa vibe de discutir isso e aquilo, mas é importante que a gente entenda isso. Então, pode passar aí. Por gentileza, vereadora Andressa. Eu gostaria de seguir em declaração de líder, presidente. Segue em declaração de líder o vereador José Abreu. Vereador Jack, primeiramente gostaria de dizer que são importantes temas trazidos pelo senhor. Tivemos uma ótima relação, né, oportunidade de construção quando estava como secretário de habitação. E eu gostaria de dizer, ontem estivemos inclusive reunidos ali com o secretário Silvio, eu e a minha assessoria, né, meu assessor Maurício, que trata bastante da área, Samanta, que mora no Monte Carmelo também, né, tem ali uma participação nesse debate habitacional da nossa cidade. E a conclusão que nós chegamos enquanto mandato é que poderíamos ter mais ainda programas do governo federal, como disse o vereador Zé D'Ambrós, se tivéssemos mais técnicos da prefeitura para poder inscrever os projetos, porque tem muito recurso do governo federal, inclusive recursos de outros tipos de projeto, porque a gente está acostumado com um tipo de projeto apenas, né, de grandes loteamentos, de vários apartamentos juntos, e a gente sabe, né, o que aconteceu no Campos da Serra. Mas o que ocorre é que é fundamental a gente poder trazer as informações sobre esses empreendimentos que estão saindo e a possibilidade de acesso à moradia, né, que é um direito negado. Ainda muita gente da nossa cidade, nós sabemos o quanto é difícil pagar um aluguel, quanto é difícil ter acesso a uma casa própria. Mesmo as pessoas que têm um salário relativamente bom, é caro financiar uma casa, um apartamento em Caxias do Sul. O mercado imobiliário está cada vez mais caro, né? Então, esse assunto que o senhor traz é fundamental. E ontem, então, conversamos e apresentamos isso, né, para o secretário, que se tiverem mais técnicos, arquitetos, engenheiros, profissionais de outras áreas, inclusive assistentes sociais, poderemos ter mais projetos financiados pelo governo federal na nossa cidade. E também tratamos sobre o aumento, né, e o fortalecimento do fundo, do FUNCAP, para que a gente possa construir mais moradias. Eram assuntos que tratávamos com o senhor, tivemos alguns avanços, mas ainda precisamos discutir sobre isso na nossa cidade. E, mais uma vez, de parabenizar pelo tema trazido. Obrigado, vereadora. A senhora sabe que a forma que eu penso penso em que o quanto que é importante a oposição em um mandato, para que ela funcione. A gente realmente fez um trabalho excelente ali juntos, com todos os vereadores, né? Então, apesar de que a gente nunca vai contentar todo mundo, muita gente acha que a gente não conseguiu fazer muita coisa, mas a gente sabe. E a senhora, nessa parte que a senhora fala de vários programas habitacionais, dentro do Minha Casa Minha Vida, debaixo do guarda-chuva do Minha Casa Minha Vida, existem vários programas habitacionais, onde a gente visitou outras cidades. Por exemplo, Porto Alegre trabalhava com 9 programas, né, do governo federal. Então, a gente buscou fazer isso. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida Entidades. O que é isso? A gente lutou muito, a gente reuniu sindicatos, a gente reuniu entidades para implantar em Caxias do Sul. E depois que a gente saiu, eu não ouvi falar mais nisso. Então, a gente tem que bater em cima dessa tecla que a gente precisa do Minha Casa Minha Vida Entidades. Por quê? Digo para vocês, tem uma pessoa que é presidente do bairro ali no... Eu esqueci o bairro agora, a Lorete, quero parabenizar a Lorete aqui, minha colega do meu partido, onde ela pela AMOB, ela está buscando o Minha Casa Minha Vida Entidades. Ela vai conseguir o Minha Casa Minha Vida Entidade. Por que a prefeitura não consegue? Por que a secretaria não consegue? Então, fica aqui o meu apelo que seja dado continuidade aos programas que a gente deixou encaminhado. Esse programa loteamento popular aí, em parceria com a UAB, com o governo, que o governo estava puxando à frente e abraçou com a gente, é muito importante. O trabalhador que está lá soldando agora, doutor Cláudio, tem a oportunidade de ter uma casa, de ter uma moradia digna para poder morar dele, que não fique pagando aluguel, que pague a casa aqui na prefeitura, para que gire a economia aqui dentro também, que entre dinheiro no FUNCAP, para que a gente possa cada vez mais ajudar a nossa população. Então, dando continuidade aqui, eu trago um assunto que para mim é de suma importância, que é, haja visto o que tem acontecido muito aqui, presidente, na nossa cidade. Aumentou 46% de um ano para o outro a questão de incêndios. Tá? 46%. Como vocês podem ver, tem os números ali. Eu não vou ler porque o meu tempo já está curto. Aumentou 46% os incêndios. São 10 atendimentos de incêndios por dia
na nossa cidade. Então, e a região sul, infelizmente, teve incêndios onde perdemos pessoas, teve vidas que foram ceifadas na região sul, e, na nossa opinião, os bombeiros fazem um excelente trabalho. Pode passar, por gentileza. Quero aqui falar em nome aqui do Tenente Coronel Batista, o qual eu tenho uma parceria muito grande, e a gente teve junto ao quartel dos bombeiros, onde protocolamos aqui nesta casa e entregamos para ele esse ofício, solicitando um estudo para a criação de um quartel dos bombeiros na Zona Sul, Zé D'Ambrosio, que é muito importante para a região sul, um quartel dos bombeiros lá. Conversamos com o secretário Rafael Bueno para que tenha a descentralização, levando uma ambulância da SAMU, deixando 24 horas lá, junto a esse quartel dos bombeiros, que a gente sabe que a nossa região é a única região que não tem quartel dos bombeiros hoje, e a gente sabe o quanto que é difícil o deslocamento dentro da nossa cidade, e segundos salvam vidas na hora de um incêndio. A gente sabe o quanto que é importante tudo isso para a nossa comunidade. Então, eu entreguei ao Tenente Coronel, eles já montaram uma comissão para fazer o estudo, eles são parceiros. Nós precisamos juntos aqui, quero comunicar aqui aos nobres colegas vereadores, que vamos criar uma frente parlamentar para defender a questão do quartel dos bombeiros na Zona Sul. Vamos lhe pedir uma parte, por gentileza. Por gentileza, vereador. O senhor sabe, queria parabenizar o senhor, trouxe todos os temas dignos de um mandato que tanto representa a população como o mandato do senhor, mas eu queria, vereador Jack, aproveitar a oportunidade que o senhor tratou. Recebi uma ligação de um colega seu metalúrgico, Santa Fé, lá do bairro Santa Fé. Ele me advertiu acerca do número de incêndios na Zona Norte e da necessidade de uma política que seja de explicar para as pessoas os fatos geradores desses incêndios. Porque ele me comentou o seguinte, Jack: eu troquei toda a rede elétrica da minha casa de medo de um curto-circuito. Mas muitas vezes falta o pessoal nos explicar o que está gerando tantos incêndios aqui na Zona Norte. Então, tem um outro detalhe da suposta retirada de um hidrante, que ele me comentou, que era de suma importância para o pessoal de lá. Então, eu acho que a gente poderia também, através da Comissão do Meio Ambiente, da Comissão de Saúde, dessa casa, vereador vice-presidente Edson da Rosa, conversar com os bombeiros e também conversar com a nossa Prefeitura Municipal para criar uma política pública de transparência para a população e de educação acerca do incêndio, para que as pessoas consigam ficar menos inseguras e, mais do que isso, consigam saber qual é o real fato gerador. Então, agradecer o Santa Fé que me ligou para trazer essa demanda da comunidade da Zona Norte. Muito importante, vereador Libardi, dizer que a gente gostaria e vamos criar essa frente parlamentar. Quem quiser participar é muito importante, justamente para a gente fazer a audiência pública e fazer o debate. Com certeza o Tenente Coronel Batista vai estar aqui com os bombeiros nessa audiência, explicando como é que funciona e o que acontece. A gente sabe que a região sul, falar aqui da região sul, o quanto é importante para nós um quartel dos bombeiros naquela região lá, vereador Andressa. O quanto é importante para nós naquela região. A gente sabe que o deslocamento de um incêndio são coisas que definem, em segundos, definem a vida. A gente perdeu vidas lá, vereador líder Caleb. O senhor que é da região sul lá, a gente precisa se abraçar nessa caminhada e levar o quartel dos bombeiros para lá, que é muito importante para a nossa região. Por gentileza, sua parte. Vereador Jack, lhe parabenizar pela iniciativa. Eu estava com uma agenda previamente marcada com o Coronel Fortes, lá do Comando Geral, e também já pela amizade que tem também com o Coronel Márcio, inclusive já um irmão de alguns anos, e realmente é uma preocupação que nós temos, tendo em vista a reincidência de incêndios que aconteceram, não somente no ano de 2025, mas nós já entramos o ano com 2 incêndios ali na nossa região, ali na Walter Carlos Afonso, nossa região sul, né? Temos eu, o senhor, aqui da Câmara tem também hoje o vereador licenciado Bressan, outros que concorreram, que são lideranças lá dentro, e é uma importância nós somarmos forças, nos juntarmos nessa pauta importante. E sempre é importante destacar o vereador D'Ambrosio, que é da região da Zona Norte. Muitas vezes existe aquele estigma, né, que a Zona Norte é a região menos desenvolvida. E a Zona Sul hoje, na verdade, superou já a Norte. Então nós precisamos de equipamentos públicos e o Corpo de Bombeiros é muito essencial. Parabéns pela sua luta. A nossa região é a região que mais cresce. Eu gostaria que voltasse ali, que o senhor falou da questão ali da rua
Walter Carlos Afonso, é exatamente aonde a gente propôs e a gente levou ontem lá. Queria agradecer que mal veio o tenente, a gente foi com ele fazer a visita lá e entregamos ao prefeito um documento solicitando essa área aqui para a construção do quartel dos bombeiros, exatamente nessa rua, que é um terreno enorme, um terreno muito bom, que vai beneficiar muita gente na nossa região e salvar vidas, vereador Caleb. Então, agradecer aqui a todos que participaram, né, dessa caminhada com nós até agora, com a gente aqui, então, e dizer que vamos criar essa frente parlamentar, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar em defesa da região sul, que é uma região que cresce muito, a região que mais cresce em Caxias do Sul é a região sul. E se der um incêndio lá, não queima uma casa, queima várias. Então, a questão do quartel dos bombeiros lá é muito importante e eu não tenho dúvida de que junto a gente vai conseguir. Seguimos firme na luta ali, um bom ano a todos. Obrigado, vereador Jack. Em continuidade...